Olá, meus amigos, muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Vocês estão bem? Tudo certo? Acredito que Deus tem edificado a sua vida. Eu quero te agradecer. É uma honra muito grande ter você aqui com a gente, porque você está tirando o seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus constantemente. Se eu puder, eu falo 24 horas da palavra de Deus. Até quando eu estou dormindo, Deus ainda me dá sonhos de palavras, de mensagens, daquilo que toca meu coração. Eu já acordo aquecido. Esses dias aconteceu assim, com uma mensagem que eu tive para minha vida sobre a igreja de Laodiceia. Então foi fantástico, fantástico. É fantástico demais. Quanto mais você fala dela, mais ela te edifica, mais ela te dá vida, mais ela te dá esperança, mais a sua fé é fortalecida, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é a nossa voz, né? E a gente precisa ter isso bem aliançado sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. No vídeo anterior a gente falou, né, nessa série de fome e sede, né, que a gente está aí. Então, no vídeo anterior a gente falou sobre a igreja de Sardes, que nós precisamos estar vivos e não aparentar estar vivo. Isso é muito importante. E que hoje nós vamos entender como que a gente vai viver, como que nós vamos estar vivos de uma forma mais excêntrica, de uma forma mais tangível, né? Como fazer isso na prática. Então nós vamos entender isso hoje. Vamos dizer assim, o tema é tudo é perda. Tudo é perda na nossa vida. Então, para a gente estar vivo, nós precisamos entender que tudo é perda. Vamos abrir a nossa palavra de Deus, a nossa bênção em Filipenses capítulo 3. E nós vamos a partir do verso 3, tá, pessoal? Então, Filipenses 3, verso 3 diz assim: Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ou seja, Paulo está falando que a religião prega naquela época, e hoje os judeus ortodoxos também têm isso, a circuncisão, que era um ato quando você era criança ainda, em que era circuncidada, era cortada. Existiam alguns relatos, alguns momentos, se você for ver até em Timóteo, que adultos faziam a circuncisão, mas o comum era em crianças, tá? Então, Paulo está dizendo isso. Nós que somos aqueles que Deus escolheu, a escolha de Deus, nós somos os eleitos. Na Bíblia existe um estudo sobre a eleição. Então, a eleição no Antigo Testamento era Israel, era o povo de Deus, eram os judeus. Eleição, a partir do Novo Testamento, nós entendemos como a igreja, tá? A igreja do Senhor Jesus. Então, Paulo está falando, nós que somos aquele que adora Jesus, aquele que se gloria em Jesus. A nossa glória não está em nós, a nossa glória está em Cristo. Ele morreu, ressuscitou e ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus e um dia ele voltará. A Bíblia fala em Atos capítulo 3 que o céu retém Jesus, porque o desejo dele é voltar e habitar de uma forma tangível e física. É importante falar isso, porque se você acha que a sua fé sempre é no intangível, sempre naquilo que você não consegue tocar, quer dizer que então que hoje você vive o auge da sua vida cristã, da sua vida. Não, hoje nós não vivemos o nosso auge. O que nós vamos viver o nosso auge da nossa vida quando ele voltar. Nós seremos semelhantes a ele. 1 João capítulo 3, versículo 2 fala sobre isso. Ele virá, trará justiça, nós iremos morar com ele aqui na terra. Então, gente, é importante entender, a nossa glória não está em nós, a nossa glória está em Deus, em Cristo Jesus. E aí ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo, ele vai dizer, nós vamos decorrer esse versículo, ele vai dizer por que ele poderia confiar na carne dele, na vida dele, na inteligência dele, na sabedoria dele. Paulo era um homem inteligentíssimo. Você vê Paulo andando lá na Grécia. Na Grécia, na época, era o tempo da filosofia, foi logo após o Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande foi um grande homem para a Grécia. Ele tentou não apenas conquistar o mundo de forma territorial, mas ele entendeu que era importante que a língua grega fosse expandida sobre o mundo.
Muitos historiadores, eu nunca vi nenhum falar sobre isso, pesquisadores, filósofos, falam que se Alexandre o Grande não tivesse morrido precocemente, a Grécia, né, o povo grego seria muito maior, ou talvez poderia até conquistar o mundo inteiro. Então, assim, existem muitos filósofos, muitas pessoas inteligentes. Então você vai vendo Paulo percorrendo esses lugares. Paulo tinha sabedoria, tinha inteligência, porque além da inteligência que Deus dava para ele, como ele fala em Efésios 1,17, o espírito de sabedoria e revelação vinha sobre ele, ele também tinha uma inteligência racional, ele estudou, ele se empenhou. Vamos decorrer porque você vai entender o que eu quero dizer. Então, versículo 5, circuncidado ao 8º dia, ou seja, o 8º dia de vida ele foi circuncidado, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ele está pegando seus antepassados. Né? Estudiosos dizem que são 8 gerações de Paulo que vieram cuidando da palavra de Deus, que vieram cultivando a palavra de Deus, o ensino da palavra. Hebreu de hebreus, ou seja, eu sou descendente. Existe uma geração que veio por mim. O que quer dizer isso? Na nossa geração tem muitos que é o primeiro da sua família, o primeiro da sua geração que se converteu. Que hoje tem a palavra de Deus, a vida de Deus como centro da sua vida. Então Paulo está dizendo assim, eu tenho herança, eu tenho genealogia para trás de mim, eu tenho pessoas que cultivaram a palavra de Deus. E vamos entender. Quanto à lei, fariseu. Esse termo fariseu para a gente pesa, porque a gente vê os embates que Jesus tinha com os fariseus. Como os fariseus eram hipócritas e tudo mais. Mas o fariseu para o judeu, para o judaísmo, é aquele que guardava a lei, era aquele do mais alto escalão do judaísmo. É aquele que era o mestre. Você vê Jesus em João capítulo 3 com Nicodemos. João capítulo 3 você vê Jesus conversando com Nicodemos sobre o batismo. E uma hora Jesus fala assim, você que é mestre não sabe. Nicodemos era um fariseu. Então você está entendendo que Paulo está querendo dizer assim, eu tenho currículo para falar. Eu tenho currículo para te mostrar que eu, se for comparado com os outros, eu sou o maior deles. E vamos lá. Quanto à lei foi fariseu, versículo 6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Ele foi tão zeloso com aquilo que ele acreditava, aquilo que ele cultivava, que ele foi perseguidor da igreja. Somente lá em Atos capítulo 9, que quando ele estava a caminho de Damasco para prender apóstolos, você vai ver, para prender discípulos de Jesus, você vai ver que Jesus teve que sair do céu, vir até ele, e aí ele cai do cavalo, fica cego, vai para a cidade e depois ele tem uma conversão, experiência com Jesus, e a partir daí a vida dele muda. Mas ele era zeloso ao ponto de perseguir a igreja, de cuidar daquilo que ele acreditava. Muitos de nós, é claro que ele estava de uma forma errada, tanto que Jesus, no caminho a Damasco, ele fala, por que me persegue, Paulo? Saulo, né? Existe esse termo, eu não vou pegar essa referência, porque é uma referência para a parte grega, outra referência para a parte judeia, né, de Israel. Então, assim, as pessoas falam, mudou de nome. Não, não mudou, tá, gente? Eu não vou entrar nesse assunto, nesse aspecto. Mas eu quero falar para você o quê? Jesus fala para ele, Saulo, por que me persegues? Porque está me perseguindo. Então, ou seja, ele era zeloso ao ponto de perseguir, ao ponto de ir até o fim daquilo que ele acreditava. E muitos de nós, às vezes, no primeiro embate, na primeira situação, na primeira circunstância, desacredita daquilo que Deus fez, desacredita daquilo que você acredita e muda de pensamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É claro que Paulo estava errado em perseguir a igreja, mas era aquilo que ele acreditava. Os olhos dele estavam vendados. Se você vai ver, quando ele cai do cavalo, ele ficou com os olhos físicos vendados, mas os olhos espirituais deles foram abertos, sabe? Então a gente tem muito esse reflexo. Aquilo que a gente vê nem sempre é aquilo que é de verdade. Então, ou seja, Paulo não estava vendo na visão física, mas Paulo passou a ver na visão espiritual. Fantástico, Jesus é milagroso, Jesus é fantástico, maravilhoso. Olha que direção, olha como que a nossa vida é. Não devemos mostrar, devemos ser. Uau, isso é incrível. Versículo 7, vamos lá. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aleluia!
Paulo está falando, cara, tudo isso para mim era lucro. Eu persegui a igreja, eu era fiel, eu era rude em relação à palavra, eu era irrepreensível, como ele falou aqui, mas tudo isso que para mim antes era lucro, hoje eu considero como perda por causa do conhecimento de Cristo. Aleluia, cara, tem muita gente vidrada na palavra de Deus e não conhece a Jesus. Eu posso te falar com todas as palavras, porque se você for ver, tínhamos um grande apresentador chamado Jô. Talvez os mais novos não vão lembrar, mas ele tinha um programa na Rede Globo. E esse programa era bem tarde, mas era um programa muito bacana, porque ele era um apresentador muito bom, era agradável assistir ele. E ele fala, quando tinha cristãos que iam lá, ele falava várias e várias vezes que lia a Bíblia. Leu a Bíblia, eu não lembro quantas vezes que ele leu a Bíblia, mas ele não teve uma transformação. E ele falava que ele não entendia. Ele não teve uma transformação porque a palavra por si só ela é vazia. Mas a palavra, quando tem o fogo do Espírito, quando tem a presença de Deus, quando o autor está do seu lado, trazendo revelação, sabedoria, iluminando a mente, isso gera transformação, isso gera conhecimento de Jesus. Deus revela a Deus. O Espírito que está sobre nós, quando nós temos a presença dele, nós lemos a palavra, nós experimentamos e o Espírito revela Jesus. E Jesus revela ao Pai. Uau, graças a Deus por isso. Nós não tínhamos capacidade para isso, mas Deus, através da sua infinita bondade, ele trouxe revelação de Cristo. E Paulo está dizendo, tá vendo tudo isso que eu tinha? Toda essa bagagem, todo o meu currículo, eu pego e considero isso tudo como perda, porque o que importa para mim é o conhecimento de Cristo, é o caráter de Cristo, é a vida de Jesus. Lembra da igreja de Sardes? Sem vida, sem forma, vazia, assim como lá em Gênesis 1 falava da terra sem forma e vazia, era a igreja de Sardes, sem forma, sem vida, somente uma aparência. Você acredita, talvez a terra poderia até ser bonita, lá em Gênesis 1, talvez, eu não estou falando que era ou que não é, até porque isso não relata em Bíblia, mas ela sem forma, ela não tinha beleza interior, isso que Deus deseja de nós, que sejamos belos interiormente. Cara, isso é muito forte, isso é muito fantástico, isso é maravilhoso, isso é uma mudança de mentalidade, isso é uma metanoia. Então isso é fantástico, nós precisamos viver isso. Tudo é perda. Vamos lá, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Existem traduções que falam como lixo, ou seja, tudo que eu tinha, tudo que eu carreguei, tudo que eu conquistei, toda a minha sabedoria, todo o meu zelo, eu considero tudo isso um lixo diante da sublimidade do conhecimento de Jesus. E carabalachuia, cara, isso é muito incrível, gente. Isso é uma mudança de vida, porque você olha, o dinheiro não vai te fazer satisfeito, a sua família não te faz satisfeito. Existe uma pesquisa que fala que a família só te satisfaz em 30%, mas Jesus é o 100%. Ah, mas Mateus, que matemática é essa? É porque Jesus está acima da sua família. É uma satisfação natural. Nós não temos essa satisfação natural por completo. A nossa satisfação natural nunca vai ser uma satisfação completa, plena. A nossa satisfação plena é o conhecimento de quem Jesus é, do caráter de Cristo que é exposto para a nossa vida e para as pessoas. O quanto que Deus tem falado ao seu coração, o que Deus tem falado para você na Bíblia. Não é aquilo que você pode fazer para Ele, não é os seus serviços, mas o quanto que Deus tem mostrado para você quem Ele é, o quanto que o fogo do Espírito está queimando dentro do teu coração, cara. Em Lucas, Jesus fala que ele veio para trazer fogo. Ele veio, mas o desejo de Deus é que o fogo esteja em nós sejamos o fogo. O fogo que para uns será o juízo eterno, para nós é o fogo da dependência do Senhor, é o amor, é o queimar por Cristo, é se colocar em chamas por Jesus, é chegar no teu quarto orar, é chegar na tua casa orar, é trazer a presença de Deus para a sua vida. Paulo está dizendo isso, está vendo tudo isso que eu vivi, todo o meu zelo, toda a minha conquista, toda a minha teologia, toda
tudo que você possa entender de teologia, eu sei, isso tudo é perda mediante a conhecimento de Cristo. Uau! Fantástico isso, cara, fantástico, fantástico. Meu Deus, isso é fantástico. Porque toda teologia cai por terra, é importantíssimo, não estou falando que não é, mas tem teólogos sem presença, tem gente sem presença, a presença ela anda junto com a palavra. Sabe como que fazia o pão da propiciação, o pão da presença de Deus? Lá no Antigo Testamento, tabernáculo, era um pão que era misturado óleo e farinha, e você amassava. Óleo significa presença, farinha significa pão, trigo significa pão, quer dizer, trigo significa a palavra de Deus, ou seja, a alusão que nós fazemos hoje é amasse a presença com a palavra e a sua vida dará um pão sem fermento, um pão puro, um pão agradável tanto para as pessoas quanto para Jesus. Uau, cara! Eu não sei se você entendeu isso, mas ontem eu falei sobre a igreja de Laodiceia. Jesus vem, vez ou outra, provar do que nós estamos gerando, da nossa geração, o que nós estamos gerando. Jesus vem provar. E aí, imagina Jesus provar do pão sem fermento. Uau, gente. Incrível! Agora, se você tem fermento, fermento significa uma vida vazia, uma vida em que coisas estão à frente de Deus. E aí você fermenta, você aparenta, porque você é grande, você aparenta ser um bom pão, mas você tem substâncias naquele pão que, na verdade, tiraram a pureza do pão. Seja uma falta de perdão, seja um relacionamento mal resolvido, né? Podemos dizer falta de perdão também, seja um pecado de estimação. Todos nós pecamos, todos nós carecemos, mas todos nós temos a opção de vir todos os dias para a presença de Deus e nos acertarmos diante dele e falar: Deus, traz a vida do Senhor em mim, traz a iluminação, queima o fogo sobre a minha vida, que o fogo do Senhor queime as minhas paixões, queime os meus desejos naturais e que o único desejo que fique seja a presença do Senhor. E, gente, é inevitável aquele que queima por Jesus não dá frutos na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua casa. Eu não estou falando que se você queimar por Jesus você vai ser rico. Isso é muito fútil. Ser rico, buscar ser rico como o principal objetivo de vida é futilidade. O primeiro bilionário do mundo, eu esqueci o nome dele, ele morreu, e aí foram perguntar no contador, e aí o que ele deixou? Ele falou, o que ele levou? Ele não levou nada. Ele não levou nenhum real porque ele morreu. Isso é futilidade. Muitas pessoas estão entrando em depressão, em crise de ansiedade, síndrome do pânico. Esses gatilhos têm sido a busca pelo dinheiro, pela riqueza. E a Bíblia fala muito claro que o dinheiro é um dos maiores dos males. Que possamos entender isso. Tudo é perda mediante ao conhecimento de Jesus. O conhecimento de Deus entra sobre a nossa vida, entra sobre o nosso ser. Cara, Jesus morreu na cruz, Jesus se ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida, e nós queremos vida em abundância de dinheiro, de pecado, de prazer. Não, Jesus deseja que nós venhamos ter vida nele. É vida em Jesus, cara. Lecarabalachua. Cara, a presença de Deus é muito real, ela é tangível sobre a nossa vida. Experimente a presença de Deus, experimente o Senhor. Pare de conhecimento. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou pré-tribulacionalista, eu sou meso, eu sou pós, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá, eu sou pentecostal, eu sou tradicional, eu sou neopentecostal. Dane-se isso, cara. O importante é nosso relacionamento com Deus, é o amor. Mas eu sou um profeta, eu profetizo, eu não sei o que, eu não quero saber se você é profeta ou não. Eu quero saber o quanto que nós temos de relacionamento com Deus, o quanto que nós amamos pessoas, o quanto que nós relacionamos com pessoas e o quanto que a nossa vida existe o caráter de Deus em nós. É isso que, não é eu quero saber, mas é isso que Deus quer saber. Olha o que Paulo fala aqui: e para conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está falando, olha, presta atenção,
a comunhão com os sofrimentos, a comunhão com Deus. Mais à frente nós vamos ler, ele está falando, eu quero ser achado nele, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus em mim, não para a minha exaltação, mas porque eu morri para a minha carne, eu morri para a minha vida, eu morri para os meus desejos. E é quando eu falo, não sou eu falando, mas é o Espírito através de mim, cara. E aí eu vou ter uma comunhão nos seus sofrimentos. Querido, entenda uma coisa, sofrimento na Bíblia e na nossa vida, ele é um ele é uma ele é um pré, como é que eu vou dizer? Ele antecede a uma grande glória sobre você, a uma grande presença. A grande glória vai atrair primeiro a tribulação. Antes de Jesus voltar, terá tribulação. Isso vai atrair grande glória na sua vida. Antes de você conseguir alguma coisa, primeiro tem sofrimento, tem desgaste, tem suor, tem dor, tem choro. Assuma essa comunhão no sofrimento também com Jesus. Nós não podemos rejeitar sofrimentos, nós temos que trazer para nós e ser cheio do Espírito. Eu vou falar sobre isso amanhã, sobre os nossos sofrimentos, sobre a nossa vida. Nós precisamos estar cheio do Espírito para saber lidar com o sofrimento, saber lidar com as dificuldades. Nós precisamos entender isso. Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, ele está falando sobre um fundamento da fé, que quando os mortos, a nossa ressurreição, a segunda vida de Jesus, nós vamos ressuscitar. E nós vamos ressuscitar, alguns serão julgados, outros serão julgados após o milênio. E eu não vou entrar muito nesse aspecto teológico, né? Teológico e prático também, que às vezes a gente só fica nessa área de teologia, de estudo, mas é uma prática que vai acontecer isso. Mas eu não quero entrar nisso. E Paulo está querendo dizer, um dia os sofrimentos acabarão e eu verei, eu morarei com o meu Senhor. Aleluia, cara, amém. É isso que Deus deseja sobre você. Quando a gente desfoca a nossa mente, a nossa vista da eternidade, a gente se perde no presente. Deus te fez com um pensamento, com uma visão para a eternidade. Eclesiastes 3, versículo 11 fala que Deus plantou em nós a eternidade. Deus plantou em nós o desejo da eternidade, de morar com Ele. E isso é importante porque quando você desfoca da eternidade, qualquer circunstância aqui da sua vida, você se perde. Aconteceu comigo isso. Eu já me perdi no meio de um caminho, porque eu perdi os meus olhos da eternidade e eu quis, com a força do meu braço, resolver situações que eram muito difíceis que aconteceram na minha vida, mas eu quis resolver com a força do meu braço e eu não consigo, eu não tenho força para isso. A nossa força vem do Senhor. Quando eu estou fraco, que eu estou forte, porque Ele me fortalece. Amém? Vamos para o versículo 12, nós já estamos finalizando. Não que eu o tenha já recebido ou que eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, eu não alcancei. E Paulo está dizendo, cara, e Paulo que mais escreveu sobre o Novo Testamento, Paulo, um homem que teve experiências fantásticas de avivamento em cidades, Paulo, um homem que bateu de frente com Pedro, com os apóstolos, né? Bateu de frente assim, existiam às vezes divergências, é normal no meio de uma família espiritual você ter divergência, na sua igreja, onde você está. É importante você entender isso, que você vai ter divergências, mas o importante é a união. O que nos une é mais forte do que essas coisas. E as divergências faz a gente crescer. Mas assim, Paulo é um homem que tinha muita experiência, ele já experimentou muito de Jesus. Depois de Atos 9, ele experimentou demais, até mesmo o processo da sua conversão. Jesus veio até ele e ele experimentou sobre muitas coisas. Só que sabe o que acontece? Ele está falando, eu não alcancei. E aí eu vejo muita gente aí achando que já é grande no meio evangélico ou no meio de qualquer outra coisa. Se talvez rolar uma música no fundo, é amém. Esses carros que passam, aqui não tem cortes, tá, pessoal? Então, Paulo, eu vejo muita gente no meio cristão ou no nosso meio achando que já é grande. Ah, porque eu tenho muitos discípulos. Ah, porque eu tenho uma igreja abençoada. Ah, porque eu tenho um conhecimento teológico bíblico avançado. Ah, porque eu sou um profeta. Eu falo eis que te digo. Eu não quero saber isso, cara. Isso tudo é bíblico, sim, mas isso não quer dizer que você é grande. Jesus fala, para você ter vida, você precisa morrer. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí parece que é uma vez só isso. Não, é para toda a sua vida.
Tome a sua cruz e siga Jesus. Você não é grande, eu não sou grande. Nós somos. Sabe o que significa servo? O termo dele em hebraico significa escravo. Quando você fala eu sou servo do Senhor, você está falando eu sou escravo de Deus. Nós somos escravos do plano de Deus. Nós somos escravos do amor de Deus. Nós somos escravos dele. O plano do Senhor é muito maior do que o nosso. Eu vejo gente achando que começou alguma coisa. Eu vejo gente achando que é maior, gente que não respeita aqueles que passaram e construíram algo na igreja. Eu vejo pessoas totalmente prepotentes, achando que já conquistaram alguma coisa, achando que são alguma coisa, e por isso, jovem, né? Às vezes eu já fui assim, de achar que eu sou alguma coisa, eu já conquistei alguma coisa, aí eu tô em a minha vitalidade, então eu sou mais inteligente. Não, cara, meu Deus. Se você tem isso no seu coração, cara, lança fora isso do seu coração. O Espírito não deseja isso. O Espírito deseja um relacionamento, uma comunhão sua com Deus, uma comunhão sua com as pessoas. Paulo fala, eu não alcancei. Paulo fala, eu não alcancei. E eu acho que tem gente que acha que alcançou alguma coisa. Nós não alcançamos. Nós só iremos alcançar quando ele voltar. Ele voltar, fizer justiça. Nós teremos um corpo glorificado. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala sobre isso. Que nós estaremos nos ares e como piscar de olhar, nosso corpo será glorificado. Nós reinaremos com ele. O governo estará sobre ele. Uau, gente, olha. A eternidade é muito maior daquilo que a gente tem hoje. Que a gente viva o presente pensando na eternidade, se alinhando com a eternidade. Quando eu olho para a eternidade, eu me alinho no presente para estar na eternidade. É muito importante isso. Lembra da igreja de Sardes? Jesus falando que eles não estarão com ele se não se arrepender. Lembra dessas palavras e arrepende-te. A gente precisa entender isso. E o galardão dele seria, vocês estarão, quem se arrepender, vocês estarão comigo vestido de branco. Cara, isso é muito forte, é muito forte. Possamos ser humildes de coração, humildes na nossa vida, amável, agradável, o fruto do Espírito, a amabilidade, que possamos ser amáveis para as pessoas, que possamos ter um amor a Deus, amor à nossa família, amor às pessoas, isso possa ser uma coisa muito forte e muito focada no nosso coração. E aí ele diz assim no versículo 13, irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo... A gente já leu. 14, prossigo para o alvo, sem corte, o computador está acabando a bateria. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo também isto, Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E aí ele vai falar sobre outras coisas e eu não vou entrar nesse aspecto. Mas ele fala aqui que possamos ter a vocação. Ele fala sobre a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, a soberana vocação, aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, que possamos alcançar isso. Jesus não veio à terra à toa, Jesus veio morrer por mim e por você. Jesus veio ser a oferta viva no altar. Jesus veio ser o cordeiro vivo e ele foi ao inferno durante esses 3 dias, pregou para os espíritos presos e depois ele veio, ressuscitou. Hoje ele mora, ficou 40 dias aqui, 500 pessoas viram Jesus. Aí as pessoas foram, Jesus ordenou eles a irem, os apóstolos, os discípulos, as pessoas que viram Jesus, a irem para Jerusalém, orarem, e aí que Deus enviaria o Consolador. E aí Jesus foi para o céu e lá ele começou a ver a obra que o Espírito faz sobre nós. Em Hebreus, Paulo fala que a nossa obra será maior do que a obra de Moisés. Cara, Moisés foi o maior legislador da Bíblia, aquele que via Deus face a face, aquele que experimentava a presença de Deus de uma forma muito tangível. Eu não vejo outra pessoa sem ser Jesus experimentar milagres tão tangíveis quanto na época de Moisés.
Se você for ver, nossa, foi muitas coisas, eu não consigo enumerar aqui, mas foi muitas coisas. Êxodo capítulo 19, 20, você vai ver quando Deus escolhe ele, você vai ver as pragas no Egito, você vai ver o cajado de Moisés, nossa, é muita coisa, o mar vermelho se abrindo, o maná, a nuvem, gente, ó, inúmeras coisas. Então a gente precisa aprender isso, amém, querido? A gente precisa aprender. Nós temos tudo, essa vida é tudo perda. E a gente, quando entende quando é perda, a gente tem mãos leves, a gente ama as pessoas, porque a gente não quer ficar preso às pessoas por causa de um rancor, amargura, a raiz da amargura. Nós não queremos isso, nós queremos ser amáveis, nós queremos ir para a eternidade, nós queremos desejar, nós desejamos Jesus, nós desejamos a volta de Jesus. 2 Pedro fala que nós temos que esperar e apressar a volta de Jesus. Uma forma de apressar é você ser amável às pessoas, é pregar o evangelho, ser amável, ser cartas de Cristo. Isso que Deus deseja de nós, que tudo seja perda para que possamos alcançar a soberana vocação de Deus por meio de Cristo Jesus, que tudo seja perda para o pleno conhecimento de Cristo. Aleluia! Vamos orar? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Deus é muito bom. Pai, muito obrigado, Senhor, porque como o Senhor é maravilhoso. Recabalachuia, Jesus, o Senhor é pleno, o Senhor é soberano sobre nós. Jesus, que o pleno conhecimento venha sobre nós, porque nós entendemos que tudo é perda, Jesus. E é inevitável, Jesus, alguém que busca o Senhor não ser alcançado pelas bênçãos, porque a tua palavra diz que as bênçãos nos alcançarão, mas nós não queremos buscar as bênçãos, nós queremos buscar o pleno conhecimento do Senhor, a soberana vocação que Deus deu por meio de Jesus. Nós queremos isso, Pai. Nós desejamos isso e que o Senhor possa implementar essa visão sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e que o Senhor venha trazer vida em abundância do Senhor Jesus sobre nós, que o Senhor venha trazer o amor sobre a nossa vida, Pai. Nós desejamos isso, nós ansiamos por isso, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cara, compartilha com alguém essa palavra, eu tenho certeza que Deus vai trazer essa palavra de ensino, Deus vai trazer sobre você, sobre pessoas, assim como tem trago para mim, um pleno conhecimento de Jesus, o amor de Jesus. Tem pessoas necessitadas, o objetivo desse canal é isso. Numa época que eu passei depressão, eu ficava rolando no YouTube dentro de um quarto para ver conteúdos novos, e que eu tenho certeza que alguém possa ser encontrado por meio desse conteúdo e ser totalmente tocado por Deus. E ser livre de toda amargura, de toda depressão, ser livre de toda doença que está causando, seja doença física, seja uma doença emocional. Deus abençoe a sua vida. Curta, compartilhe esse vídeo aqui, se inscreva no canal. Tamo junto, amanhã tem mais. Grande abraço, que Deus te abençoe.